Olá pessoal, vamos então para nossa mais uma videoaula prática, hoje sobre implementação de flip-flops em VHDL. Vamos dar uma olhada como é que a gente pode implementar flip-flops, esses dispositivos tão importantes aí para armazenar informação, né, sistemas digitais, circuitos digitais, como é que a gente implementa eles em VHDL? Esse é o nosso objetivo com essa aula, tá? Então vamos lá. O Júlio já apresentou para vocês alguns flip-flops, os principais deles, né? Nós temos diversos flip-flops, tá? Mas os mais importantes são esses que são apresentados aí pelo Júlio. É o flip-flop D, mestre-escravo, flip-flop JK também, que eles podem ser sensíveis, né, tanto a borda subida quanto descida, né? Então a gente viu que os flip-flops, diferente dos LEDs, eles são sensíveis à borda, né? Ou seja, eles armazenam, colocam na sua saída ou armazenam a informação, né, que tem na sua entrada, no caso, na entrada D, a informação no momento de uma transição, né, numa borda, seja ela de subida ou descida. E o LET não, o LET armazena o valor na saída quando ele é sensível ao nível, né? Então, quando o nível está, por exemplo, na entrada de controle, ele está em 1, a informação que eu tiver no D ela é transferida para a saída do LET. É isso que ele faz. Pura e simplesmente isso. Enquanto estiver ativado, né, o controle, ele está transferido o que tem D para a sua saída. Beleza? Bom, então aqui a gente está implementando um flip-flop a partir de LETs do tipo D. Tá? Então, já conhecendo esse funcionamento do LET D, a gente monta esse circuitinho aqui, que a gente tem um LET que é o mestre e um LET escravo. Ambos, né, controlados por um sinal de controle, um C, tá? Que ele certamente vai ser o nosso clock para flip-flops. E esse C ele entra direto no mestre e no escravo ele sofre uma inversão, a função NOT aqui do inversor, tá? Para controlar o controle do escravo. A informação de entrada ela tem que transicionar pelo mestre e passar aqui para um sinal intermediário, que é o Q do master, né? E depois essa informação do Q do master é transferida para a saída Q, ok? Então, para fins externos, né, o nosso flip-flop é o que? Essa entrada D, essa entrada aqui que vai ser o clock e a saída Q, ok? Então vamos ver. Bom, vocês já viram, né, a análise dinâmica dele, né? Mas a gente vamos dar uma revisadinha aqui novamente. Então, quando o sinal de controle é zero, tá? O sinal de controle zero faz com que com esse LET aqui ele, né, não faz nada, né? Ou seja, o dado que está na entrada D não é transferido para a saída QM, ou seja, o QM é mantido, enquanto o C, né, estiver em zero. Mas, porém, todavia, esse C ele é invertido e aqui ele é 1, né? Ele é 0 aqui, mas ele é 1 do outro lado do inversor. E o 1 aqui nesse controle desse LET faz com que o QM seja transferido para a saída Q. Tá? Então, lá na saída do nosso circuito, do nosso flip-flop D, vai ter QM. Mas a gente não sabe ainda o que é QM. QM não está definido, né? Inicialmente, no instante inicial, né, de funcionamento do circuito, nós não temos a definição de QM. Por isso que ele está representado aqui com esse lilás, roxo, enfim. Então, quando ele é 0, transfere para cá, né, o 1, e o 1 transfere esse QM para a saída Q, que vai ter o mesmo valor do QM. Então, Q e QM têm o mesmo valor, enquanto o C for 0. Tá? Então, se mantém isso lá. Ó. Ora, vejo. Está indeterminado o circuito. Bom, só quando o sinal de entrada, de fato, começar a transicionar pelo circuito é que nós vamos ter a definição de QM e Q, tá? Na saída. E isso ocorre quando ocorrer aqui uma troca de nível aqui, né, do controle do C. Ele passa a C1. Passou C1. No momento que isso aqui passou C1, o que vai acontecer? A entrada, o valor da entrada D, que nesse momento aqui é 1, ele é transferido para QM, quando esse sinal é 1. Bom, se isso aqui é 1, do outro lado aqui, passando pelo inversor, isso vai ser 0. Se ele é 0, então, independente da variação de QM, a saída Q vai se manter o valor que tinha anteriormente, que era aquela indeterminação, né?
Então, nesse caso aqui, né? Então aquela indeterminação vai continuar persistindo na saída porque ele não vai enxergar variações de QM. Mas o QM aqui, né, enquanto tiver 1, ó, a variação que tiver no D vai ser transferido para QM enquanto tiver em 1, ó. Tá lá, é o let, ó. E essa variação, esse aí, valor aqui de 1 e a transferência e logo imediatamente a transição dele para 0 vai ser transferido para a saída QM. Só que o que? Aqui a gente está representando o circuito com um pequeno atraso, né? Então, esse valor de 1 aqui ele leva um tempinho aqui, esse atraso de propagar através do circuito, que é, né, fenômenos físicos lá, né, de corrente e tensão, devido a efeitos capacitivos e resistivos do circuito, né, do semicondutor, vão fazer com que ele leve um tempinho para ser aquele 1 do D, né, propague até a saída, ó. Então ele transicionou aqui, ó. Vejo, isso aqui se mantém. O sinal 1, né, ele está deixando passar toda a variação do D para sair da QM. Vejo, nesse momento também o QM ele era 1 e passou a ser 0. Então essa borda aqui que ocorre na entrada, ó, ela também é transferida para a saída, mas num instante mais adiante, ó, um tempinho depois que isso vai acontecer. Aquela borda ocorre aqui na saída QM, um tempinho que é o TDM, ó, que é o atraso do let mestre. Mas ela ocorre, está lá, ó, então o valor é 0. Então, ó, saída QM acompanha a saída, né, sendo em 0. Até que, vejo, o sinal C volta a ser 0. Ele era 1 e passa a ser 0. E o que vai acontecer nesse instante aqui de tempo? Bom, sendo 0 aqui, congelou o valor QM lá, né? Ou seja, qualquer variação que ocorrer no D não altera em nada o QM. O QM permanece como está. Então, o QM permanecendo como está, se ele era 0, vai continuar sendo 0. Mas esse 0 aqui se transfere para cá com o inversor, ó, ele passa a ser 1. E o 1 nesse controle do escravo vai fazer o quê? Com aquele valor do QM seja transferido para a saída. Agora sim nós vamos ter o quê? O valor, né, do D que foi transferido para QM, que agora sim vai estar na saída do flip-flop D, do circuito aqui. Então, aquele QM, ó, no momento da borda de descida ali, então, aquele QM que era 0 vai ser transferido para a saída Q nesse instante de tempo, ou seja, um pouquinho depois devido ao atraso do circuito, né, a propagação lá no let escravo. Então, a gente tem que respeitar, né, como aqui a gente está fazendo simulação analisando o tempo, então ele tem um tempinho, né, para que se defina de fato o valor 0 na saída. Está ali o tempo. E aí ele acompanha o valor do QM, que era 0, então ele se mantém em 0, e assim se mantém na saída. Ok? Porque o QM não varia, então o QM é 0, durante todo esse intervalo de tempo, o Q vai ser 0. Vejam que o Q, a saída Q, ela foi para 0, na verdade, ou ela acompanhou o dado de entrada, na verdade, transferiu o dado D de entrada, né, que aquele instante ali ele era 0, para a saída Q, no momento de uma borda de descida. Ok? Isso, no momento que ocorreu essa transição, o sinal foi para a saída Q. Ok? O sinal D foi para a saída Q. Utilizando como um sinal auxiliar QM, né? Porque o sinal do D se transferiu para QM e do QM para Q. E isso aqui se repete aqui, ora, vejam, quando novamente o let volta, né, o sinal C volta para 1, isso aqui habilita o mestre transferir o que eu tenho na entrada D para QM. Ó. Então, o que eu tenho D, que é 1, vai ser transferido para QM. Ó. Ok? Então, armazenei parcialmente, né, lá em QM o valor de D. Está aqui o D sendo transferido. Então, tem aquele intervalinho de tempo, o atraso, né, de propagação do mestre. Está lá o valor armazenado, né, o valor 1 do D transferido para a saída QM. No momento que ocorre o que? De novo, uma borda de descida, olha. Ou seja, o sinal C volta a ser 0, congela o valor, né? Ou seja, eu não consigo mais transicionar valores da entrada D para QM, esse aqui fica congelado, mas o que acontece? O escravo então transfere o QM para a saída Q. Então, o que eu tinha aqui em QM é transferido para a saída Q.
no momento dessa borda. Então, borda de descida, transfiro para a saída, borda de descida, transfiro para a saída o valor da entrada D. Ok? E como é que eu posso implementar isso? Como é que agora vem a nossa parte prática? Relembramos um pouquinho aí de como funcionam os latches, né? E esse circuitinho aqui mostrado que representa o funcionamento do flip-flop D. Como é que a gente pode implementar isso na prática? Bom, recuperando aí, né, da nossa aula anterior lá de latch, a gente já tem esse latch D implementado, né? Então, se a gente vai implementar um flip-flop D a partir do latch, utilizando módulos que a gente já utilizou, tem tudo a ver com o projeto hierárquico. Ou seja, a gente construiu um módulo, né, que é o flip-flop D, a partir de componentes, né, que são os latches do tipo D. Então, vamos usar o projeto hierárquico. Ok? Aqui não está representando a interface, né, do nosso flip-flop D que a gente está criando, que vai ser a nossa entidade top agora, né, o top level. Mas aqui estou trazendo aqui para vocês verem o componente, né, a arquitetura que traz o componente, ó, o latch D. Então, aquela entidade que a gente já criou, aquele componente que já foi criado, que é o latch D, ele é chamado aqui como component, com o nome da instância, o latch D. Se vocês utilizarem outro nome, beleza, chamem com o nome da entidade que vocês criaram para o latch D lá da aula passada. Aqui eu chamei de latch D, tá? Tem aqui as portas dele, ó, do tipo bit, D, C e Q, perfeito? E a partir dele nós vamos criar o que? Duas instâncias, ó. Então lá, ó, begin e end, né? Aqui nós vamos criar de fato, né, as instâncias desse latch D, o mestre e o escravo. Vamos precisar aqui de dois sinaizinhos auxiliares, tá? Que são criados como signals, para justamente fazer o que? Criar esse sinal aqui, né? Que é o sinal do inversor, que é o sinal C invertido, e o sinalzinho que faz a transferência de informação da saída do Q mestre para a entrada do D escravo. Tá? Por isso que a gente criou esses dois sinais aqui também. Então vejo, relembrando aí o nosso projeto hierárquico, a gente define o rótulo, eu chamei de master, poderia chamar aqui de M, né? Damos um nome para essa entidade que a gente está criando essa instância, utilizando essa entidade latch D, tá? Então, rótulo, dois pontos, o nome da entidade desse componente, latch D. Então, vamos fazer aqui o port map, o mapeamento das portas, ou seja, as portas, né, que pertencem a esse componente, eles ficam do lado esquerdo, e do lado direito a gente faz o que? Com essas setas aqui a gente faz o mapeamento dessas portas nas portas que fazem parte da entidade top do flip-flop D que a gente está criando. Então, isso aqui é uma porta D de entrada do flip-flop D, que é conectada a essa porta do latch D. Okay? Então, esse D vai ligado na porta do latch D. A entrada de controle, né, recebe o sinal de clock do flip-flop D. Então, o clock vai ser ligado aqui nesse sinal de controle do mestre. Tá? Fizemos aqui a conexão dos sinais. E o QM, que é o sinal auxiliar, que vai pegar a saída desse latch D, tá? Recebe QM, que vai fazer a transferência do sinal para a entrada do latch D escravo. Então, aqui o QM, conectado à saída, né, da porta do latch D mestre, à porta do latch, a entrada D do latch D escravo. É o slave aqui, tá? Então, está aqui a conexão deles através do sinal. Então, aqui nesse novo, criamos aqui, então, ó, uma outra instância, né, desse módulo, né, do latch D, que é o slave. Então, está definido o rótulo para diferenciar daquela outra instância. Então, a gente pode criar tantas instâncias desse componente quanto a gente quiser nesse projeto, tá? Mas para cada uma delas a gente tem que dar um nome, um rótulo, para isso ser identificado e diferenciado pelo
pela ferramenta de síntese. Tá? Nesse caso aqui a gente só tem dois, né? O mestre e o escravo. Bom, então o slave aqui, né, a gente está chamando de slave, eu chamei de slave aqui nesse rótulo, dei o rótulo de slave. Então, estou criando uma instância, né, desse componente que é o letD e fazendo o mapeamento das portas dele, né, desse componente nas portas e sinais, né, da entidade top. Então ele está pegando o QM, o CM, né, o CM está aqui definido, que é justamente a entrada de controle do clock lá, né, passado pelo inversor NOT, então a entrada, né, o clock aqui seria esse sinal C, né, de entrada, que é o sinal periódico de sincronismo. Ele é invertido a lógica dele e atribuído a esse sinal CM, que é a entrada do let D escravo. Tá aqui, ó. Ok? Vai ser esse sinalzinho aqui. E justamente a saída Q, né? Q lá do escravo, ela vai para a porta Q de saída do flip-flop. E pronto. Muito simples utilizando o projeto hierárquico. Okay? Então a gente não precisa descrever novamente um let D aqui, né? 2 lets D. Simplesmente importamos desse componente. E está criado um let D mestre-escravo em VHDL. Tá bem? Depois então a gente vai fazer a implementação desse cara em VHDL. Né? E vamos simular e ver as formas de ondas para ver se ele funciona conforme esperado. Tá bem? Eu vou fazer num outro vídeo. Então, temos um outro flip-flop. O flip-flop D pode ser implementado de outra maneira, de um jeito mais simples. Né? A gente pode, o VHDL, ele tem essa possibilidade de a gente descrever um componente, né? Uma arquitetura, um hardware, um circuito, de uma maneira comportamental, né? Usando os processos, né? O process. Então a gente pode escrever de uma maneira mais simples, ao invés de usar os lets D. Tá? Então a gente pode criar um flip-flop D a partir de um processo. Esse flip-flop D, que é mais tradicional por quê? Porque é mais comum que ocorra a transferência, né, de dados da entrada para a saída na borda de subida, ao invés da borda de descida, como a gente fez no caso anterior. Tá? Aquele cara lá o mestre-escravo, ele também funciona como flip-flop. Tá? Só que esse caso aqui, a gente viu que ele ocorre na borda de descida. Agora a gente está criando um que vai funcionar na borda de subida. Tá? E implementado de uma maneira também diferente para vocês verem outras formas de implementação também utilizando o VHDL. Então está aqui o componente, o funcionamento dele, a gente, né, já viu, ou seja, toda vez que ocorrer uma borda, ele verifica o que eu tenho na entrada D e essa entrada D vai para a saída. Aqui. Borda de subida, o que eu tenho na entrada D? 0, então vai para a saída Q, 0. Todas as bordas de subida ele analisa o D e transfere para a saída. Ó. Aqui era 1, virou 1. Borda de subida, o valor é 1, transferimos 1 para a saída. E ele se mantém, tá, em 1 até a próxima borda. Tá? Em todos os casos, o valor se mantém até a próxima da chegada do borda. E aí ele vai verificar, bom, agora é 0. Bom, então ele vai para 0. E lá está o dado armazenado. O clock está variando, o D está variando, mas a saída não é alterada, porque esse circuito tem essa característica de manter o sinal armazenado lá. Essa é a função dele. E a saída dele só vai ser modificada na borda se ocorrer, né, variação na entrada D. Então aqui o D é 1, ó. Beleza, ó. Então esse 1 vai ser armazenado na saída. E assim permanece até a próxima borda de relógio, que também é 1, então se mantém em 1. Segue baile. Então é assim o funcionamento de um flip-flop D. Tá bem? Lembrando que esse, né, o princípio de funcionamento do letD, ele é utilizado para registradores, a gente vai ver em seguida, e também o princípio de funcionamento de uma memória RAM estática. Tá? As memórias RAM também funcionam estáticas com um comportamento similar a esse aqui do flip-flop B. Em VHDL, como é que eu faço isso? Opa!
me adiantei aqui um pouquinho. Queria chamar a atenção de vocês. Vejam, né, que o flip-flop ele altera o valor da saída Q na borda. Justamente na borda do sinal e na borda de subida. E como é que eu analiso essa borda, né? Aí que vem o desafio. Eu preciso de um comando em VHDL que verifique a borda do sinal. Não é se o sinal é 1 ou se ele é 1 ou se ele é 0 do clock. É justamente eu quero detectar a borda de subida ou a borda de descida. Isso é o que me interessa e eu preciso analisar porque é nesse momento que a transferência, né, ocorre para a saída do circuito, da entrada D para a saída Q. Então, a gente vai fazer o uso do nosso processo, tá? Vamos usar o processo para implementar o comportamento de um flip-flop D. E usando o comando if, né? Que é o jeito mais simples de a gente implementar esse flip-flop. E a gente, para detectar justamente a borda do sinal, a gente vai usar esse comando aqui, ó, o clock event. Ou seja, esse clock event, ele diz que, opa, quando ocorrer um evento, né, ou uma transição nesse sinal clock, tá? E eu estou chamando clock justamente o sinal de entrada, até eu chamei aqui de clock, mas poderia ser CLK ou C, né? No momento, qualquer sinal, né, apóstrofo simples, né, e event verifica se ocorreu uma transição no sinal. Se ele era 0 virou 1 ou se ele era 1 virou 0. Qualquer transição ele detecta. Tá? Então, no nosso processo, ele vai ter que analisar esse sinal de clock. Tá? Nesse caso aqui eu estou chamando ele de clock. Então, qualquer variação do sinal de clock, esse processo é ativado para execução. Quando ele for ativado para execução, ele vai detectar aqui esse comando if. Então ele vai verificar uma condição, e a condição é: ocorreu uma borda no sinal? Ocorreu. Beleza, agora eu preciso saber se depois dessa transição, né, que pode ser tanto uma transição de subida ou descida, eu quero saber o quê? Eu preciso que essa borda seja de subida. Então, depois da transição ocorreu e o sinal de clock se tornou 1, opa, aqui eu estou definindo que essa borda ocorreu e o sinal resultante é 1. Beleza, então isso é uma borda de subida. Ok? Então, isso aqui, ó, o end de uma detecção de transição com o clock sendo igual a 1, resultante em 1, isso aqui indica que só pode ter ido, né, de 0 para 1, ou seja, uma borda de subida. Ah, mas se eu quisesse detectar a borda de descida? Beleza. Mesma coisa, só que eu tenho que atribuir 0 aqui. Porque ocorreu uma borda, uma transição, bom, pode ser aqui ou aqui, e o sinal foi para 0. O sinal foi para 0. Bom, então, se ocorreu a borda e o sinal acabou indo para 0, é porque foi uma borda de descida. Tá bem? Isso é o que difere a borda de subida ou descida. Se eu quero borda de subida, que é o nosso caso, esse cara aqui tem que ser igual a 1. Tá? E usando junto com o event. Tá? O sinal, vírgula não, apóstrofo, simples, even. Bom, se essa condição for verdadeira, então o que tem que acontecer? Bom, o que eu tiver na entrada, né, na entrada D, na porta D, vai ser transferido para a saída Q. Pronto. Um jeito muito simples de se implementar um flip-flop D. Simples assim, ok? Bem mais simples do que implementar a partir de LEDs. Sim. Lá era um jeito de implementar. Aqui é outra forma de implementar, né? Descrevendo o comportamento do flip-flop D. Então isso aqui, esse processo, né, com esse comando if, descreve exatamente o que a gente tem nessa tabela verdade. Quando tiver a borda de subida, o valor de entrada D é transferido para a saída Q. Ponto. Simples assim. Tá? Depois nós vamos verificar então o funcionamento desse cara. Mas é o único jeito de implementar usando o process? Não, tem um jeito, né, que eu não tenho a lista de sensibilidade, né? Ou seja, eu não declaro a lista de sensibilidade
e eu executo sempre esse processo, e essa atribuição vai ocorrer somente quando essa condição for verdadeira. Então eu espero até, né, wait until essa condição satisfeita. Ocorreu isso? Beleza. Eu atribuo o Q para o D para o Q. É um jeito similar a essa aqui. Sem lista de sensibilidade, então eu removo isso. Que isso aqui é o que ativa a execução do meu processo. No momento que eu tiro isso aqui, eu fico executando, eu estaria, né, dizendo para o meu circuito que eu quero executar sempre ele. Mas o fato de executar sempre ele, eu paro e esbarro nesse comando aqui, ou seja, essa atribuição só vai ser feita quando isso aqui for satisfeita. E ok. Quando ela for satisfeita, então eu espero até ela ser satisfeita. Quando ela for satisfeita, que é a borda de subida, eu faço a atribuição. É um jeito similar de se implementar. Ok? Bueno, mas ainda o flip-flop ainda pode ter outra característica que é o clear, né? Tem um sinalzinho de controle que é o clear. E esse clear, normalmente nos circuitos, tá? Ele é assíncrono. Ou seja, independente do sinal de relógio, no momento que ele está ativo, e nesse caso aqui ele é ativo em nível lógico 1, independente do meu clock, né, do valor que eu tiver em C, independente do valor que eu tiver em D, a saída vai para zero. Ela é forçadamente colocada em zero. Clear está ativo, então a saída é zero. Independente de clock, independente da entrada D. E é o que a gente vê aqui, ó. O limpa, né, que é o sinal que está ligado no clear, é 1 e força, né, com que o meu Q se mantenha em zero. Beleza, depois que ele vai para zero, né, que ele é desativado, bom, aí está liberado o funcionamento do meu flip-flop D. Ou seja, sempre que ocorrer uma borda de subida, bueno, né, minha entrada, né, aí a minha saída vai depender do que eu tenho na entrada D. Sempre que ocorrer a borda. Enquanto não ocorrer a borda, bom, não me interessa o valor do X e a minha saída Q vai ser mantida como está. Então aqui, ó, ele está desativado, então desativei, então aqui vale o restante dessa tabela. Não está ocorrendo borda de subida, bom, então a saída Q se mantém do jeito que está até ocorrer a borda de subida. Ocorreu a próxima borda de subida depois do limpa, né? O valor que era 1 do D era 1, então a saída Q vai para 1. E assim permanece, né, constante enquanto for diferente da borda. Próxima borda de subida, analisa a entrada D, bom, ele é 0, bom, então vai para 0. E lá permanece até a próxima borda. E assim sucessivamente. Ok? Então, como é que eu poderia então implementar esse reset assíncrono no meu flip-flop, lá naquela implementaçãozinha? Detalhe é usando o if. Ou seja, eu tenho que ter um if, né, uma condição que primeiramente verifica o sinal de controle clear, tá? Então, independente do clock, ele verifica o clear. Se esse cara for 1, beleza, o sinal é forçado para 0. Caso contrário, bom, se não, aí se não, e lembre-se que no nosso VHDL eu posso ter no se não se, né? No se não eu posso ter uma condição, aí essa condição aqui entra em vigor, né? Aí ele avalia o clock para se fazer essa transferência de informação. Tá dado a dica, tá bem? Então, para a gente tentar, né, um exercício para vocês tentarem fazer, então, implementar um flip-flop D com o reset assíncrono. Tá? A dica é usar o sinal, o comando if e o else if. Tá bem? Mas ainda tem outro que o Júlio apresentou para vocês. O JK é o outro flip-flop. Ele tem 2 sinais de controle. Tá? Ele também funciona na borda, né? Aqui está o comportamento dele apresentado na tabela verdade. Ou seja,
Enquanto eu não tiver borda, né? Não me interessa os valores de J nem K, né? Enquanto eu não tiver borda, a saída Q se mantém, o dado na saída Q se mantém armazenado lá, né? Ele é constante, nada acontece. Beleza, mas se eu correr a borda e for borda de subida nesse caso, né? Bom, e aí os valores JK eles importam. Bom, se eles forem os dois zero, a saída também se mantém. Ah, mas se o K for 1 e o J for 0, então a saída é forçada para 0. Tá? Isso aqui ocorre um reset, né? Ele ir para 0. E se o J for 1 e o K for 0? Bom, aí então a saída é forçada para 1. Ocorre um preset. Né? Ele vai para 1, é setado para 1 na saída. E se nessa borda, quando essa borda ocorrer e os dois tiverem 1? Bom, aí a saída é complementada. Se o Q era 0, ele passa a ser 1. Se ele era 1, ele passa a ser 0. Ocorre o complemento da saída. É assim que funciona o nosso flip-flop JK. Tá bem? Outro dispositivo de armazenamento de bit, de informação digital. Como é que a gente pode implementar esse cara aqui, né? O JK, sensível a borda subida em VHDL utilizando process? Dica é utilizando lá o nosso comando if e o comando de clock, né? E o comando do clock event é um jeito que a gente tem de implementar esse cara. E se eu quiser colocar um sinal de preset para que ele né, forçadamente vá para 1, independente do clock, eu tenho que colocar mais uma condição lá nos meus ifs. Tá bem? Fica a dica então de como implementar também esse JK como com um sinal de preset assim. Tá bem? No próximo vídeo eu vou mostrar para você, dar algumas dicas, né, de como fazer essa implementação desses componentes, né, do flip-flop D, o JK e o D, e dar algumas dicas para vocês também inserir como exercício, né, inserir esses sinais de o reset e o preset de maneira assíncrona. Obrigado pela atenção de vocês. No momento síncrono, então, a gente tira algumas dúvidas aí de vocês. Um abraço. Tchau, tchau.